há três grupos de trabalhos. Um grupo em que há uma preocupação, sobretudo, de tratar formas que remetem para estruturas orgânicas, para corpos, para paisagens, coisas desse tipo. Portanto, em que são objetos em que o corpo se reconhece, o corpo do espectador se reconhece, quer através de objetos completamente centrados sobre si mesmos, quer através de objetos em contexto, nomeadamente através de objetos que estão localizados no interior de estruturas, que se relacionam com formas que remetem para a arquitetura, para espaços interiores, como portas, etc. O segundo grupo é um grupo de peças de parede, onde há a introdução de um material que é novo no meu trabalho, que é a terracota, onde nestas pequenas estruturas de parede aparecem três materiais: o ferro, que se organiza em formas paralelepipédicas, umas estruturas de matriz quadrangular, material esse que está depois relacionado com uma série de planos em madeira e, que por sua vez se relacionam com uma massa de terracota. Essa introdução da terracota muito trabalhada de uma forma muito manual, onde a presença do corpo é muito evidente, das mãos, das marcas, dos dedos, a manusear o material é muito evidente, cria uma relação que me parece muito interessante com o caráter quase arquitetónico das estruturas de madeira e de ferro. Portanto, há uma espécie de passagem da parede para a estrutura de ferro, depois, por sua vez, uma pequena arquitetura que remete, que se conjuga com uma estrutura de terracota que nos remete para o corpo. O terceiro grupo são uma série de trípticos em aço inox pintado, portanto são desenhos ou pinturas em aço inox. Cada tríptico era composto por três elementos quadrados, ligeiramente separados uns dos outros, onde um ou dois desses quadrados era monocromático, trabalhado a preto e branco, desenhado com referências, por vezes, à escrita, por vezes a formas que lembram espaços representados arquitetonicamente, e um ou dois dos painéis aparecem depois como manchas de cor que ocupam quase a totalidade do painel. Vermelho, amarelo, preto são as cores que aparecem nesses painéis pintados com cor. Estes trípticos interessou-me explorar aí o facto do aço inox ter uma leitura muito semi-espelhada, ou seja, há uma noção de que o corpo do espectador está presente. Nós vemos quase refletidos na superfície do aço inoxidável, não como num espelho, mas apenas como uma sugestão de presença, como uma presença que se suspeita estar ali. E, portanto, o espectador, ao movimentar-se, vai perceber que o seu corpo está refletido na superfície do desenho. Depois, a parte monocromática desses desenhos tem um comportamento que explora essa profundidade da representação, ou seja, de espaços que são sugeridos para o interior, para lá da superfície do suporte, e que avançam em direção ao espectador. Então, há sugestão de representações de espaços, sugestões de espaços que se sobrepõem uns sobre os outros, coisas que foram feitas primeiro, coisas que foram feitas depois, letras que nos aparecem desenhadas, escritas na superfície da pintura, invertidas, como se fossem refletidas no espelho, portanto, criando uma instabilidade ainda maior em relação à situação do espectador. Se o espectador está de um lado, do outro lado do espelho, digamos. Os painéis com cor introduzem uma leitura lateral que contraria essa leitura em profundidade, portanto fazem o nosso olhar saltar de um painel para o outro, transportando consigo a memória ou uma espécie de imagem residual da cor de um dos painéis para os outros, criando, portanto, uma movimentação, uma leitura lateral, superficial, que se contrapõe à leitura em profundidade dos painéis centrais, ou pelo menos dos painéis que eram trabalhados monocromaticamente.
Esta exposição vem no seguimento daquilo que eu vinha fazendo antes, portanto, no meu trabalho eu não faço grandes rupturas, não faço mudanças muito drásticas entre exposições ou de um momento para o outro do meu percurso. Há talvez apenas um momento no final dos anos 80, início da década de 90 do século passado, em que há uma mudança talvez mais notória na maneira como o meu trabalho se constitui. Passa-se de uma situação onde predominava um processo de construção de volumes de matriz paralelepipédica, portanto caixas, cubos, constituídos exclusivamente por planos de madeira processada e por linhas ou prumos de madeira também. Portanto, havia uma espécie de monopólio do caráter construído que depois, na segunda metade da minha carreira, digamos, a partir do final dos anos 80, começa a deixar de ser tão exclusivo. Começa a haver outras maneiras de construir ou de fazer formas tridimensionais, começam a ser introduzidas a modulação, começam a ser introduzidas outras maneiras de fazer essas formas tridimensionais, nomeadamente por acumulação de planos, por acumulação de recortes, de desenhos, de painéis de madeira que se sobrepõem uns aos outros, criando, por acumulação, uma forma tridimensional. Essa variedade de maneiras de fazer, essa variedade do vocabulário que é utilizado, torna-se comum, então, a partir dessa altura, aparecendo de formas diferentes ao longo dos anos nas várias peças que vou fazendo. Portanto, há uma espécie de continuidade em que as coisas vão evoluindo pela introdução de novas maneiras de fazer, pela introdução de novas questões que me vão interessando na altura, pela introdução de novos materiais ou pela conjugação de materiais, conjugações diferentes dos mesmos materiais, que vão introduzindo a diferença no trabalho ao longo do tempo. Esta exposição aparece, portanto, como uma espécie de culminar desse processo, aparece como um capítulo desse processo longo, em que aparecem pela primeira vez a terracota como um material que já utilizava anteriormente. Portanto, o barro sempre foi um material que eu utilizei, mas para fazer maquetes das peças em escala real. Portanto, o material barro não era utilizado como material definitivo, era utilizado apenas como material provisório, que estava remetido ao espaço do ateliê, que não era para ser tornado público. E agora, a partir de uma exposição que fiz em Lolé em 2008, onde pela primeira vez utilizei o barro como material final, uma instalação feita num convento em semi-arruinado, onde o barro aparecia como um vestígio, uma presença do humano nessa arquitetura, em conjugação com uma outra arquitetura efêmera que era criada dentro do espaço do convento, feita em madeira. Portanto, o barro aparecia como uma espécie de memória do manuseamento dos materiais, como memória de uma presença, como memória de algo que provinha do interior da arquitetura. Esse trabalho com o barro interessou-me e resolvi então continuá-lo desta forma, cozendo o barro, portanto, tornando permanente, tornando um material que pudesse resistir ao tempo e utilizando-o em conjugação com a madeira e com o ferro. Nestes relevos de parede, nestas peças de parede, há uma espécie de transição do espaço arquitetónico real do espaço de exposição para a estrutura de ferro que está presa à parede, estruturas paralelepipédicas simples, são formas geométricas muito simples, junto às quais estão depois então as formas em madeira e as formas em barro. Portanto, aparece como uma espécie de transição lenta da arquitetura para o corpo humano. The lords and ladies pass a ruling. The sons and girls go hand in hand.
from good stock and the best breeding, paid for by the servile class, who have been told or lie in state to bow down forth and face their fate. Oh, it's easy, so easy.